Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Você já ouviu essa frase? O que ela significa? Hoje nós vamos falar sobre discipulado. Nosso módulo é Fazendo Discípulos. Você sabe o que é discipulado? Você conhece essa palavra? Você já ouviu essa palavra? É interessante notar que a maioria das pessoas que convivem no ambiente cristão, a maioria dos evangélicos, dos cristãos em geral, das denominações, tem algum conceito, alguma noção de discipulado. Eu não estou dizendo que tem o mesmo conceito de discipulado, mas tem algum conceito. Então, para algumas pessoas, discipulado pode significar uma espécie de estudo bíblico, para outros pode significar um programa que a igreja oferece, para outros pode significar alguma outra coisa diferente. O lado bom disso tudo é que as pessoas estão falando sobre discipulado, as igrejas estão trabalhando o tema. E nós vamos já perceber que esse é um tema crucial, central na Bíblia. O lado ruim da moeda é que essa variedade de noção, essa falta de entendimento mais estrito do que significa discipulado, pode fazer a coisa desandar e colocar tudo a perder. Vamos dar uma olhada no que a Bíblia diz. A passagem central do discipulado, podemos dizer assim, está lá em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nessas orientações, as últimas palavras de Jesus registradas por Mateus em seu Evangelho mostram uma indicação, uma ordenação. O nosso objetivo nesse módulo é decifrar de uma maneira sucinta e objetiva, porém clara e eficiente, as palavras de Jesus quando ele diz: vão e façam discípulos, ide e fazei discípulos. Nós vamos tentar alcançar o nosso objetivo nesse módulo respondendo 8 perguntas cruciais. Ao final dessas 8 perguntas, a minha intenção com você é de que nós tenhamos crescido no entendimento, no conhecimento e principalmente nos habilitado a termos uma prática mais efetiva daquilo que se chama fazer discípulos. Vamos lá então. A primeira pergunta que nós precisamos responder é: o que significa fazer discípulos? Eu sempre gosto de começar essa resposta falando que fazer discípulos é um termo que em português tem 2 palavras, né? Fazer discípulos. Mas quando nós vamos no original, no texto grego, como foi escrito por Mateus, lá no capítulo 28, nos versos que nós lemos agora no início, nós vamos perceber que fazer discípulos é apenas uma palavra. Então, um termo que na prática não existe formalmente em português, mas que muitas igrejas e muitas pessoas no contexto cristão passaram a usar esse termo, eu acredito que já se torna aí uma espécie de neologismo, um termo que não existia formalmente, mas que todo mundo já entende do que se trata, então a gente pode usar, eu vou tomar a liberdade de usar aqui nesse vídeo. Eu estou falando do verbo, como eu disse, que não existe formalmente. Se você for lá no dicionário, os dicionários mais tradicionais talvez você não vai encontrar. Nos dicionários mais moderninhos, mais contemporâneos, talvez você já encontra isso aí. Mas a palavra discipular, ela na prática não existia em português. Só que eu gosto desse termo, dessa palavra, desse verbo, como verbo. É claro que a palavra discípulo, a palavra discipulador, discipulado, tudo isso existe, sempre existiu. Eu estou dizendo discipular como verbo, não como adjetivo, por exemplo, como aqui em escola discipular. Essa palavra existe, formalmente sempre existiu. Mas como verbo, eu vou discipular alguém. É algo que apenas nas mais recentes décadas começou a ser trabalhado com mais popularidade. Mas eu quero usar esse termo aqui para que a gente possa ter uma sensação parecida com o que os primeiros ouvintes desse termo ouviram da própria boca de Jesus, provavelmente. Por quê? Porque, como eu disse, lá no texto original é apenas uma palavra.
E eu estou falando do grego, que transliterado seria algo como mateteo, ou algo parecido. Eu não sou muito fluente em grego bíblico, mas que fique colocado logo esses termos aqui. Eu vou usar a palavra discipular como verbo, como quem diz, você pode discipular, eu discipulo, tu discipulas, ele discipula, ela discipula, nós discipulamos. Eu estou usando esse termo como verbo para que a gente possa se aproximar muito mais do sentido que talvez os primeiros ouvintes, os primeiros destinatários do Evangelho de Mateus puderam ouvir, puderam ler, ok? E isso aí também é muito importante para a gente entender o sentido disso tudo. Como eu disse, a primeira pergunta que nós estamos trabalhando aqui é: o que significa discipular? Ou seja, o que significa fazer discípulos? O que significa essa ordem que Jesus deu? Portanto, ide e fazei discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. Portanto, estejam indo e discipulando. O que significa isso? Discipular significa ensinar. Ah, então um professor, quando está na sala de aula, ele está discipulando? Sim. Então um pai, uma mãe, quando estão educando os seus filhos, eles estão discipulando? Sim, também. Então, será que quando alguém vai fazer autoescola e o instrutor está ao lado dando as dicas de como ela deve dirigir, esse instrutor está fazendo um discípulo? Também. E eu poderia estender isso a todas as situações em que você possa imaginar que está envolvendo ali um ensino sendo passado de uma pessoa para outra. Discipular significa ensinar. A gente poderia encerrar o vídeo aqui, né? Mas a gente quer se aprofundar nisso. Então, quando eu pergunto o que significa fazer discípulos, o que significa discipular, eu preciso começar, esse é o meu pontapé inicial. Discipular, fazer discípulos, significa ensinar. Mas eu falei para vocês sobre o termo original usado por Mateus lá no seu capítulo, no finalzinho do seu capítulo 28, até me arrisquei na pronúncia da transliteração grega. Essa palavrinha aí significa literalmente ajudar alguém a aprender progressivamente, a fim de que se torne maturado, ou seja, maduro, em tal ensino. Significa também treinar alguém nos ensinos e no estilo de vida decorrente dos mesmos. Vamos repetir? Discipular, fazer discípulos, na palavra original grega usada por Mateus, mateteo, significa ajudar alguém a aprender progressivamente, a fim de que se torne maturado, ou seja, maduro, em tal ensino. Treinar alguém nos ensinos e no estilo de vida decorrente dos mesmos. Ajudar alguém a aprender progressivamente, para que essa pessoa, até que essa pessoa se torne maturado, maduro naquele ensinamento, é como o desafio de uma escola que recebe um aluno não alfabetizado, tem o objetivo de alfabetizá-lo para que assim ele possa ler, para que assim ele possa ampliar o seu conhecimento, para que assim ele possa acessar novos conhecimentos, até que um dia ele possa terminar e concluir o ensino médio e a bagagem de conhecimento que ele foi acrescentando, carregando e aumentando no decorrer dos anos fosse progressiva e paulatinamente o tornando capaz de chegar a um ponto aonde se desejava. Então, se você pensar numa escola, na função da escola no seu sentido contínuo, é mais ou menos isso. Alguém entra, e você não entra numa escola apenas para aprender a ler e escrever. Se você quisesse apenas que o seu filho aprendesse a ler e escrever, se nós entrássemos na escola apenas para sermos alfabetizados, a gente estudava 2, 3 anos e depois já saía. Mas a gente quer mais, nossos pais querem mais, os pais querem mais para os seus filhos. Por quê? Porque ler e escrever é o pontapé inicial, aprender relações, desenvolver raciocínios, aprofundar conhecimentos, e isso vai crescendo paulatinamente. Se você pega uma criança, ela acabou de ler, ela acabou de aprender a ler e escrever na alfabetização, ali no iniciozinho da sua caminhada escolar. E você pega, ok, ela já sabe ler e escrever, agora eu vou aplicar a ela os conhecimentos do 8º ano, por exemplo. Você acha que essa criança que acabou de aprender a ler e escrever
tendo contato com o livro, com o conteúdo, com as aulas do 8º ano, ela vai lidar como com isso? Ela vai conseguir entender alguma coisa? Ela vai conseguir captar, absorver aquele raciocínio? A não ser que nós estejamos falando de um caso superdotado, de alguém com uma capacidade extraordinária, aquela criança não vai ser capaz de entender aquilo, não vai ser capaz de absorver aqueles conhecimentos, porque eles não estão adequados ao seu conhecimento momentâneo. Ou seja, para que ela chegue à capacidade, ao ponto de poder lidar com a grade curricular do 8º ano, é preciso que ela seja preparada para isso. É preciso que ela esteja sendo maturada, amadurecida no 2º, no 3º, no 4º, no 5º, no 6º, no 7º, até que ela chegue ao 8º ano. Eu estou usando aqui o exemplo escolar, mas nós podemos aplicar isso em muitas áreas. Nós, como pais, pessoas que têm filhos, têm o desafio de ensinar seus filhos a respeito de muitas áreas da vida. Ensinar a vida, por assim dizer. E um dos aspectos que nós podemos pensar é sobre o dinheiro. Nós precisamos instruir nossos filhos sobre melhores maneiras de lidar com o dinheiro. O que é o dinheiro, como lidar com isso. Agora imagina que você tem o objetivo de ensinar ao seu filho o valor dos investimentos, das economias, e aí você pega então uma criança ali de 8, 9 anos e você coloca ela em contato com a Bolsa de Valores e você diz, olha, é muito importante você aprender a investir em ações, para que você construa seu patrimônio, para que você proteja e valorize seu capital, diversifique a sua área financeira e que você possa assim estar preparado para qualquer cenário econômico, financeiro que possa se apresentar. É provável que só ao terminar essas frases ela já estivesse não prestando atenção no que você está falando, ou talvez se for uma criança muito atenciosa, ela estaria com aquela boca aberta olhando para você como quem diz, hã? Tá falando a minha língua, pai? É claro que eu não posso chamar o meu filho e já de cara, se eu quero que um dia ele aprenda a investir na Bolsa de Valores, como eu usei um exemplo aqui, eu não posso chegar com ele e de repente colocá-lo numa plataforma que lida com investimentos desse tipo e dizer, toma, mexe aí, é isso que você tem que fazer. E mesmo que eu tente ensiná-lo a mexer na plataforma, ele ainda não tem maturidade, ele não caminhou o caminho que é preciso, necessário para chegar a esse ponto. Então eu preciso começar fazendo ele entender, aprender a lidar com o dinheiro em aspectos menores, práticos. Colocar umas moedinhas na mão dele, fazer ele comprar algumas coisas por conta própria, fazer ele começar a entender que se ele gastar esse dinheiro aqui depois não vai ter para outra coisa ali, começar a percepção de valores dos objetos e das coisas. Então eu preciso começar pequeno para que eu possa ir avançando nesse ensino do conhecimento. Isso é o que se chama ensino progressivo. Esse ensino progressivo tem o objetivo de fazer com que aquele que está sendo ensinado seja pouco a pouco, alguns mais rápido, outros mais lentamente, mas que esteja sendo continuamente amadurecido, maturado em determinado ensino. Isso é um dos significados literais do termo discipular. Então, discipular alguém é você ensinar essa pessoa de modo progressivo, contínuo, a respeito de algum ensinamento que vai sendo maturado. Você tem um objetivo aonde ela deve chegar. E para chegar nesse objetivo tem uma série de etapas a serem passadas. E esse ensino, esse caminho por essas etapas é o discipulado. A outra conceituação que nós vimos a respeito de discipular, o verbo discipular, é treinar alguém nos ensinos e no estilo de vida decorrente dos mesmos. Ou seja, eu treino alguém a respeito de determinados ensinamentos e eu mostro como viver com os princípios, com esses ensinamentos aplicados na prática. Então, discipular, além de tudo que nós já falamos, também é especificamente mostrar para alguém que existem ensinamentos a respeito de algum aspecto e mostrar como viver a partir desses ensinamentos. Agora percebe que na primeira definição, no primeiro conceito, nós usamos o termo ajudar alguém a aprender, ok? Ajudar alguém a aprender
E no segundo conceito, nós usamos o termo treinar alguém. Ajudar alguém a aprender e treinar alguém. Quando você ajuda alguém a aprender, você está mostrando a essa pessoa o caminho, você está facilitando, você é um facilitador. Por que eu estou focando nesses termos aqui? Porque é errado dizer ensinar? Não, você ensinar. Como eu disse no início, o conceito de discipular é ensinar. Mas eu quero frisar agora, nesse momento, esses dois termos aqui específicos, essas duas terminologias, para que você possa ter um início de uma captação maior mental aí no seu raciocínio sobre discipulado bíblico. Quando eu falo ensinar alguém, me leva muitas vezes à imagem do professor e da professora numa sala de aula. E alguém que, como eu, talvez aqui nesse vídeo, tenha um conteúdo para lhe informar, esse conteúdo está dentro da minha mente, ou ele está dentro do meu conhecimento, e eu estou tentando transmitir, comunicar essa mensagem desse conhecimento, para que, de alguma maneira, esse conhecimento também se torne um conhecimento seu. Pressupõe-se, dessa maneira, que aquele que ensina sabe tudo o que o aprendiz deve aprender. Então, muitas vezes, leva-se a crer que para eu ensinar alguém, eu preciso saber tudo. Para eu discipular alguém, eu preciso saber tudo que ela precisa aprender. E isso não está correto. Na visão bíblica, discipular, olha os dois termos que eu frisei com vocês. Primeiro, ajudar alguém a aprender. E no segundo termo, treinar alguém. Quando você ajuda alguém a aprender, não significa que você sabe tudo que essa pessoa tem que aprender. Você, de repente, pode ensinar alguém a aprender e você está aprendendo junto com ela. Para quem já estudou junto com um colega ou uma colega na escola, na faculdade, para uma prova, um pode ajudar o outro, mesmo os dois não tendo conhecimento total ainda da matéria. Os dois estão aprendendo, estão caminhando juntos, tentando entender toda a matéria para conseguir a melhor nota numa determinada prova, e os dois estão se ajudando mutuamente. Assim como também é possível que uma pessoa que saiba um pouquinho mais do que o outro ajude aquele que sabe menos a chegar a um objetivo de saber muito mais. E é possível que essa ajuda leve esse aprendiz a aprender muito mais do que aquele que está ajudando. Então, assim, não significa que para ensinar, para discipular, se tem que saber tudo. Discipular é ensinar, sim, mas é ensinar no sentido de conduzir alguém ao aprendizado. E você pode, de repente, estar caminhando junto nessa condução. Treinar alguém. Treinar alguém, muitas vezes, significa colocar essa pessoa em contato com aquilo que vai dar a ela os ensinos e o aprendizado necessário. Muitas vezes, pessoas são treinadas mediante o conhecimento que alguém tem, mas outras vezes, aquela pessoa que está dando esse treinamento não precisa passar esse conhecimento, como que talvez botasse um pendrive na cabeça de quem tem o conhecimento e tentasse transmitir esses arquivos para aquele que quer aprender. Não. Muitas vezes, aquela pessoa vai colocar o aprendiz, o discipulado, em contato com os elementos, as ferramentas, os livros, os mestres, os caminhos que vão lhe dar o ensino necessário. Agora, treinar alguém para aquilo que ela precisa aprender e mostrar como usar esses ensinamentos na prática, já envolve a questão da experiência. Eu posso ensinar alguém sem saber ainda o conteúdo completo daquilo a ser ensinado, posso caminhar junto. Eu posso ensinar alguém através de um treinamento que a coloque em contato com os elementos que vão ensiná-la tudo o que ela precisa saber, mas eu não posso, não tenho como ensinar alguém eficazmente sem estar envolvido com aquela matéria a ser aprendida. Por isso que esse segundo conceito, treinar alguém a respeito de ensinamentos e ensiná-la, mostrá-la como viver, como é o estilo de vida decorrente desses ensinos, envolve algo que eu só consigo passar se eu estiver experimentando, se eu estiver vivenciando. Por quê?
Porque o ensino envolvido neste termo de discipular não é um ensino apenas ou meramente teórico, tá? Então agora, lembrando mais uma vez da figura do professor, da professora, ou minha com você aqui, em que alguém vem e começa a verbalizar, e vai verbalizando, e vai falando, e quanto mais fala, mais vai gerando conteúdo, e vai falando, e você fica aí tentando pescar, pegar as frases, entender tudo, colocar tudo dentro da cabeça. E quantas vezes nós, enquanto alunos, por exemplo, na sala de aula já nos sentimos frustrados ou com a sensação de que está sendo jogada muita informação e a gente não está entendendo tudo que o professor está ensinando. Esse é o ensino teórico. Ou você lê um livro e de repente aquele livro ali está muito complicado, você vai e lê cada vez mais e relê, mas você não consegue perceber, notar totalmente o ponto e os conhecimentos e absorver tudo aquilo que aquele livro está muito e muito explicando, mas você não está conseguindo acompanhar aquele raciocínio. O que falta? Falta a vivência, falta a experiência. O ensino do discipulado, ele é um ensino teórico, sim, porque você vai falar de ensinamentos que você pode verbalizar, comunicar, mas ele é um ensino prático. Você não tem como falar de ensino, que é o discipulado, se você não falar de uma transmissão, de uma exemplificação, de uma modelação prática. Ok? Então, discipular significa ensinar. Discipular significa ajudar alguém a seguir num caminho de aprendizado progressivo, contínuo, para chegar a um determinado fim. E também significa treinar alguém a respeito de alguns ensinamentos, alguns ensinos, e mostrar como viver por esses ensinamentos, por esses ensinos. Teoria, prática. Compreender isso nos leva à segunda pergunta. Quem deve discipular? Quem deve fazer discípulos? Quem é essa pessoa que deve ensinar, ajudar alguém a aprender, treinar? Quem deve ser essa pessoa? A resposta mais simples e objetiva para essa pergunta é: para fazer um discípulo, precisa ser um discípulo. Então, quem deve discipular? Discípulos. O grande exemplo disso é o próprio Jesus e os seus discípulos, os apóstolos. Pare para pensar. Em Mateus 28, nós lemos Jesus virando a eles e dizendo: portanto, vão e façam discípulos. Mas qual foi a caminhada, a jornada deles? De uma maneira bem resumida foi: Jesus os chamou, passou cerca de 3 anos ensinando a eles a respeito daquilo que era importante, mas não apenas ensinando como um professor que reúne os alunos ali numa sala de aula diariamente, mas Jesus demonstrava dia após dia, na prática, na vivência. Você lembra daquelas passagens em que é mencionado nos próprios evangelhos de que os discípulos não estavam entendendo o que Jesus estava querendo dizer? Imagina a quantidade de situações em que os discípulos estavam ouvindo algo de Jesus, vendo ele fazer e direcionar algo, e não estavam entendendo bem aonde ele queria chegar, o que ele queria dizer com aquilo. Bem, esse é um grande exemplo do que significa o discipulado de uma maneira prática. Por quê? Porque Jesus estava mostrando para eles como se deve fazer. O discipular, no sentido das palavras de Jesus e na aplicação da Bíblia como um contexto geral, significa um ensino, um treinamento que passa por 3 principais pilares: o ensino prático, a demonstração prática, a vivência e a base fundamental, a base teórica, a gente poderia dizer assim. A parte prática é o discipulador mostrando como se faz e como se deve viver. A parte da vivência, da experiência do discipulado, é aquele discipulado sendo envolvido nessa prática. E a base teórica, que a gente pode chamar assim, mas não necessariamente é teórica no sentido de você ler conteúdos para decorar, para absorver intelectualmente,
mas uma base de princípios, fundamentos. Algo que não é simplesmente, não, eu aprendi assim, é assim que eu faço. Não. Você viu a prática, você vivenciou isso e você tem uma certeza sobre por quê. Você tem respostas sobre aquelas circunstâncias. Então Jesus fez isso com os seus discípulos. Jesus mostrou como se deveria fazer, ou seja, Jesus não pegou os discípulos, chamou todos eles e disse, olha, vocês 12, fiquem caladinhos aí, eu vou ensinar. Primeiro eu vou passar toda a teoria e vou dizer, olha, é assim que a gente cuida das pessoas, é assim que a gente deve viver, é assim que a gente deve falar, é assim que a gente deve se portar, é assim que a gente deve orar, é assim que a gente deve se vestir. Jesus não foi dando uma série de regras e ensinamentos teóricos, e quando eles finalizaram, ele disse, pronto, agora vocês têm o certificado teórico, agora vão aprender a prática. Vamos para a prática. Não, Jesus não dividiu, não existe uma primeira etapa, uma segunda etapa. Jesus trouxe-os para um mundo, chamou-os para um tipo de vida em que eles estavam sendo o tempo todo ensinados. Por quê? Porque Jesus estava vivendo do jeito que queria ensiná-los a viver. Só que ao mesmo tempo Jesus estava forçando-os, entre aspas, estava convidando-os, mas fazendo-os entrar nesse modo de vida. Eles tinham aceitado. Jesus tinha feito um convite, segue-me, siga-me, vem ser meu discípulo. Eles foram. Ao irem, eles viram como o mestre fazia e eles foram sendo envolvidos nesse modo de vida. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ia ensinando, dando fundamentos. Jesus ia falando com seus discursos, com suas palavras, doutrinando e mostrando o porquê, a razão, o objetivo de todas aquelas formas de agir e de viver. Então, o discipulado, para responder à pergunta, ele pode ser algo feito por alguém que é discípulo. Eu não tenho como fazer discípulos se eu não sou um discípulo. Aliás, eu vou fazer discípulos daquilo que eu sou discípulo. Então, se eu quero fazer discípulos de Jesus, quem eu tenho que ser? Primeiro, um discípulo de Jesus. Jesus não chamou os 12, os seus discípulos, de uma maneira geral, e deu para eles incumbências do que eles não sabiam o que fazer. Você percebe os discípulos tendo muitas dúvidas no decorrer da caminhada deles. Agora, quando chega no final, quando Jesus está prestes a subir aos céus, ele deixa uma missão, a grande comissão, né, uma missão conjunta para aqueles homens, dizendo, olha, todo o poder me foi dado nos céus e da terra, portanto, já que eu tenho toda a autoridade, todo o poder, eu vou transmitir algo para vocês aqui. Vão e façam discípulos. É um Jesus que está falando para pessoas que ele sabe que não vão coçar a cabeça naquele momento e dizer fazer discípulos, Mateuteó, discipular. O que quer dizer? Nunca ouvimos falar, não sabemos do que ele está dizendo. Não. Aqueles homens sabiam do que Jesus estava falando. Quando Jesus dizia a eles, disse nesse finalzinho, discipulem, vão e façam discípulos em todos os lugares, aqueles homens poderiam pensar, esse homem nos fez discípulos. Nós sabemos como fazer discípulos. Fizeram com a gente, ele fez com a gente o que a gente deve fazer com as pessoas. Eu sei o que fazer. Por quê? Porque eu vi ele fazendo, ele me envolveu nessa prática e ele me mostrou a razão, o objetivo e os princípios e os fundamentos de tudo isso. Então eu sei o que fazer. De modo que eles não ficam perdidos. Então, por isso, se você quer fazer discípulos ou se você entende que você precisa fazer discípulos, a sua primeira tarefa é se tornar um discípulo. Como é que eu posso fazer discípulos de Jesus se eu não sou discípulo de Jesus? Eu posso ensinar algo que eu aprendi tecnicamente numa leitura. Eu posso educar alguém em teologia baseado no que eu li nos livros e na própria Bíblia. Eu posso mostrar para alguém o que eu acho certo ou o que eu acho bonito, mas eu não vou conseguir multiplicar discípulos, replicar discípulos, treinar alguém, ajudar alguém a maturar nesse conhecimento progressivo, se eu mesmo não for um discípulo. Quem pode discipular? Quem deve discipular? Um discípulo. Agora,
Você pode, de repente, fazer como uma jovem que um dia me disse: como eu gostaria de ter sido discipulada quando eu era mais nova. E eu falei para ela: você foi discipulada? E ela disse: não, não fui não. Eu disse: foi. Porque, na verdade, todos nós somos discipulados e somos discipuladores. Nós todos estamos discipulando e sendo discipulados o tempo inteiro. A nossa terceira pergunta é: quem é que discipula na prática? Porque anteriormente nós respondemos a pergunta de quem deve discipular. E aí a gente respondeu: quem deve discipular é quem é discípulo. Agora, na prática, quem discipula são todas as pessoas o tempo inteiro. Você está discipulando, você está sendo discipulado. Eu estou sendo discipulado e eu estou discipulando. Se eu não estou aprendendo de algo bom, eu estou aprendendo de algo ruim. Se eu não estou ensinando algo voluntariamente, se eu não estou ensinando algo intencionalmente, eu estou ensinando algo involuntariamente. E por aí vai. Então, você pode ter sido discipulado pela televisão, você pode ter sido discipulado pela sua vizinhança, pelos filmes, pelas novelas, pela internet, pelas redes sociais. Você pode estar sendo discipulado pelos conteúdos que chegam ao seu ouvido. Você pode estar sendo discipulado pela sua rua. A questão é o que está nos discipulando, o que nós estamos discipulando a outra pessoa. Nós sempre... Não, mas Rafa, eu não tenho condição de discipular ninguém, eu não sei ensinar nada a ninguém. Você talvez esteja pensando num aspecto formal. Você talvez não saiba ensinar nada dentro de uma sala de aula, mas até o não ensinar, ensina. Para que isso não fique complicado, vamos a um versículo que eu amo. Eu amo essa passagem porque ela ensina muito para nós. Provérbios 22, 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e com o passar dos anos, ela não se desviará desses objetivos. Muita gente enxerga nesse versículo uma promessa. Ele não é uma promessa. Outros enxergam um efeito espiritual, algo extremamente sobrenatural. Também não é. Esse versículo ele está apenas fazendo uma constatação, só que é uma constatação poderosa, talvez uma das mais poderosas de toda a Bíblia. Muita gente às vezes reclama, fica na bronca com esse versículo, por exemplo, porque diz: poxa, meu filho cresceu e se desviou. Eu levava ele todo domingo a EBD, obrigava ele decorava, ele lia a Bíblia todos os dias, ele orava comigo e olha hoje aí o que aconteceu. E a pessoa fica confusa. O versículo não se cumpriu na minha família, na minha vida. É porque o versículo não é uma promessa. E outra coisa, não confunda levar uma pessoa para a igreja ou fazer ela ser obrigada a orar ou a ler a Bíblia com discipular. Lembra que nós estamos falando desde o início? Discipulado é um ensino, uma caminhada, um treinamento, algo progressivo, e muitas vezes a gente confunde com outras coisas. Eu conheço até casos de gente que nem ia à igreja, só mandava os filhos. Não, eu sei que a igreja é importante, tem um parente meu que vai à igreja, então eu peço para levar meus filhos à igreja aos domingos. Você não está discipulando seus filhos que ir à igreja é um valor que você tem para eles seguirem. Você está discipulando seus filhos mais ou menos assim: ir à igreja não é tão importante, senão eu iria. Mas quando vocês tiverem o filho de vocês, vocês obriguem-os a ir. Então é mais ou menos isso. Muitas vezes a gente pensa que porque a gente força a criança a fazer alguma coisa, nós estamos a ensinando. Ou porque a gente cansa de repetir. Conhece aquela velha história do faça o que eu falo, não faça o que eu faço? Muita gente vive dentro disso. Fala, tem um discurso, mas não vive. Discipulado não acontece por mero conhecimento teórico. Não adianta você fazer o seu filho decorar o que é o certo. Ele precisa ver. Então, esse ensinamento de como funciona uma educação de filhos
é a mesma dinâmica do discipulado, porque o discipulado respeita a mesma estratégia, a mesma forma de comportamento. O discipulado, aquele que está sendo discipulado, ele é influenciado pelo discipulador. Então, o discipulador, ele faz algo, gera algo, algum ensinamento, alguma mudança, algum aprendizado na vida do aprendiz. Essa é uma regra muito básica para todo e qualquer entendimento sobre discipulado. Agora, presta atenção sobre algo. Dentro da área da neurociência, muito tem se avançado nas últimas décadas. E uma das coisas mais interessantes foi a descoberta dos neurônios espelho. E eles funcionam para, dentre outras coisas, nos dar a habilidade, a inclinação até, de nós sermos capazes de termos empatia ao ponto de imitarmos as coisas. Na verdade, para resumir algo muito científico, esses neurônios mostraram aos estudiosos que nós somos um conjunto de imitações. Nós, quando criança, nascemos com esses neurônios hiperativados e eles são aqueles que vão nos dando a capacidade de aprender a falar, a andar, a correr, a tomar decisões. Não porque alguém vem e nos ensina e diz, olha, assim que você toma a decisão, para andar você põe um pé, depois outro pé, depois você firma bem, não bota muito para frente nem para trás. Não é assim que a gente aprende a andar. Nós vemos, nós tentamos, nós nos envolvemos e nós fazemos. E quando nós fazemos, nós somos capazes de desenvolver isso. Assim como a fala, como a gente começa a falar mal, começa a falar balbuciando, palavras erradas, a gente vai aprimorando esse conhecimento. Mas esse aprimoramento, esse crescimento, ele é como um discipulado na prática. E ele vem, lembra do que sempre estamos frisando aqui, não por o que alguém verbaliza, é isso que você deve fazer, mas pelo que alguém mostra como deve fazer e como você se envolve com essa prática. Um outro versículo preciosíssimo está lá na terceira epístola de João, versículo 11. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Imite o que é bom. Não imite o que é mal. Porque alguém que faz o mal não viu a Deus. Ver, repetir, fazer, essa é uma dinâmica eterna, um círculo que se repete e o discipulado se encaixa nisso. Você vê, você é capaz de imitar, você deve imitar. Fica com esse termo, fica com esse conceito aí dos neurônios espelho, do nosso dom nato para imitação, porque você vai ver que a Bíblia vai mostrar, na próxima aula a gente vai ver isso, a Bíblia vai nos mostrar que a imitação é uma das peças chaves para o discipulado e para nós sabermos como caminhar de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina. Fica com a gente, não perde a próxima aula.